Entra no ar o programa Vida Feliz. Na apresentação, Lucas Báfica, Bruno Sena e Igor Santos. Uma realização da comunidade espírita de Canavieiras. Boa noite, amigos ouvintes da Estúdio FM 104,9 MHz, a caçulinha de Canes. E esse é o programa Vida Feliz, que entra no ar mais uma vez, trazendo para você a doutrina espírita. E nós teremos a oportunidade de conversar aqui hoje, como quem já conhece o programa sabe como é que é o clima de conversa, uma conversa agradável, é amiga, que você pode estar aí da sua casa pensando junto com a gente e estar refletindo junto conosco aqui, que estamos para levar essa doutrina até você. Eu estou aqui na presença dos amigos Bruno, Igor e Sandra Favaro. Igor Santos, boa noite. Boa noite, Lucas Báfica. Boa noite, amigo ouvinte. Bruno, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Igor. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, amigo ouvinte. Sandra, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Igor. Boa noite, Bruno. E boa noite, mais uma vez, amigo ouvinte, que esse é o nosso amigo principal, vamos dizer assim, que está nos ouvindo todas as noites. E nós vamos dando continuidade aqui. Sandra vai fazer uma leitura para a gente já começar a ter um momento de reflexão. É um livro muito legal que ela vai ler agora para a gente. E em seguida, Bruno, por favor, para fazer a prece de abertura. Do livro Toques de Luz, de Lorival Lopes, nós temos a mensagem que diz o seguinte: quando se fala em ideal, pensamos de imediato no esqueci entregar o de corpo e alma ao progresso da humanidade. E acreditamos que isso não é para nós, porque ainda não julgamos pequenos, nos julgamos pequenos. Mas é claro que qualquer um de nós pode ter um ideal. Ele talvez seja apenas a vontade de fazer algo bom, de abrir um sorriso singelo, ou então a intenção de fazer um sacrifício de grandes proporções. Porém, não há necessidade de desenvolvermos extraordinárias aptidões para só depois o possuirmos. Basta-nos descobrir um que se ajuste ao que já somos. Por isso, faça nascer em você um ideal. Concentre nele as suas forças, as suas vontades e aspirações e lute contra as desesperanças. É assim que você se aperfeiçoa e acende luzes no espírito. De espírito iluminado, surgem em você novos níveis de satisfação, como um controle diante das dificuldades, a vibração de esperança e as firmezas no dia a dia. Ter um ideal é fazer a vida vibrar, positiva e completa. A felicidade é o estado permanente dos que vivem para servir. Fala bem na frente, né? Quando você for falar, você sempre buscar a frente do mic. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse sol que nos iluminou durante o dia, por essa brisa que refrescou nossa tarde, pelo ar que respiramos, pelas plantas que renovam o oxigênio da atmosfera, pelas flores que embelezam nosso dia, pelos pássaros que cantam, alegrando ainda mais nossa vida, pelas águas que nos banham. E agradecemos muito, Senhor, por nossas famílias, pelas dificuldades que nos fazem crescer. E agradecemos porque sabemos que nos protege agora, não só nesse momento, como em todo momento, mas principalmente agora, na gravação desse programa, através de seus mensageiros de luz, que são esses espíritos, bons espíritos, espíritos de luz, que nos guiam, nos orientam, nos intuem, nos protegem, e que possamos, Mestre Jesus, levar a sua doutrina de amor ao lar de todos os nossos irmãos, que eles possam entender que a doutrina espírita é apenas uma lente que mostra
com bastante esclarecimento, tudo o que o Senhor quis dizer quando se referiu a nós, pedindo que nos amasse como você vos amou. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Conversar com Jesus agora. Vamos sentir seu amor nessa hora, nos envolver neste instante de paz. Obrigado, Jesus. Vamos conversar com Jesus agora. Vamos sentir seu amor nessa hora, nos envolver neste instante de paz. Obrigado, Jesus. Amigo ouvinte, estamos de volta. Para quem ligou o rádio agora, você está na 104,9 MHz, a Caçulinha de Canes, e esse é o programa Vida Feliz, um programa que é realizado pela Comunidade Espírita de Canavieiras e vai ao ar de segunda a sexta-feira, da meia-noite até 1 da manhã. Estaremos então com você durante 1 hora aqui, debatendo, conversando sobre assuntos que são tratados na doutrina espírita. Então você poderá ter conhecimento conosco aqui, diante dessa conversa que teremos aqui. E hoje temos um assunto bem interessante, provavelmente você já ouviu alguém falar a respeito da mediunidade dos médiuns. É exatamente isso que estaremos conversando na noite de hoje aqui, com os amigos que aqui estão conosco. E a primeira pergunta, para que possa esclarecer aos ouvintes, um de vocês, é: o que é mediunidade? Bem, Lucas, antes de falar em mediunidade, eu queria só esclarecer uma coisa, né? Existem espíritos e a única diferença entre esses espíritos para nós é o corpo de carne, ou seja, nós somos espíritos, né? E assim como, já que nós somos espíritos, né, humanos, e nós vemos que tem uma diferença muito grande de pessoas aqui na Terra, né? Existem pessoas boas, existem pessoas muito boas, existem pessoas com a tendência já para fazer a maldade, a perversidade, tem pessoas brincalhonas, já tem pessoas de mau humor. Então, quando a gente deixa o corpo de carne, a gente continua desse mesmo modo, né? Só não com o corpo, mas a gente continua com nossas características, né, intelectuais, íntimas, né? Da mesma maneira que nós conseguimos. Então, tem uma diversidade de espíritos, já que somos os mesmos, né, só que sem carne. E como os espíritos, né, estão o tempo todo em contato com a gente, assim como diz o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam
muito mais que pensamos, então fica mais fácil agora a gente entender a mediunidade. Porque a mediunidade não é nada mais do que você ser um intermédio, um instrumento de um espírito se manifestar para o mundo material, para o mundo físico, né? Agora, o caráter do espírito que vai se comunicar, aí vai depender muito, né? O teor dessa comunicação vai estar relacionado com que o espírito, se vai ser um espírito que vai vir, né? Um mensageiro do Cristo, que vai vir te dar uma comunicação, né? Como foi dada em várias épocas, não só agora, como também pode ser um espírito, né? Um sofredor, que está querendo se comunicar, contar a sua história, pedir uma oração, algo assim, né? E a gente vê que a mediunidade, ela não é da agora, não foi criada com o espiritismo, né? Ela sempre existiu, né? Isso, durante toda a humanidade, né? Você vê no livro de história, você vai ver sobre, na Grécia Antiga, sobre o oráculo de Delfos, né? Que revelava, era nada mais que uma médium né? Que revelava o futuro para as pessoas. Você vai ver na Bíblia também a situação da pitonisa de Endor, que até Saul foi consultar ela porque queria falar com o espírito de Samuel para pedir orientações, para consultar, né, ela. E por aí vai. A gente vê na história bíblica ainda a história de Moisés, que tem muitos fenômenos mediúnicos, né? Ele falando com, né, Deus, na verdade são emissários de Deus que falaram com ele. Você vê fenômenos de escrita direta, quando ele recebe a tábua, né, com os 10 mandamentos, e por aí vai. Em todas as épocas, né, aí mais à frente, você vê isso, essa mediunidade na Idade Média, quando as pessoas eram tidas como bruxas, né, as pessoas que profetizavam, né? Até hoje, né? Até hoje tem muita gente, pessoas, né? Mas naquela época muita gente era condenada à fogueira, sim, né? Eram mortas, né? E até que chegamos a um ponto que a mediunidade, né, em 1857, por aqueles anos ali, que através da mediunidade, mais uma vez, os bons espíritos se aproximaram da Terra, trouxeram revelações de onde surge a doutrina espírita, que explica a gente de uma maneira bem concreta e segura o que é a mediunidade, como funciona a mediunidade, o cuidado que o médium deve ter para ouvir, para discernir, né, diferenciar o bom do mau espírito, né, e traz, na verdade, um manual, uma bula para a gente cuidar com a mediunidade, porque todos nós somos médiuns, né? Se a gente sente influência dos espíritos, nós somos médiuns. Agora depende muito o grau da mediunidade. Tem pessoas que veem espírito, que ouvem espíritos, que dá comunicação, né? Já outros não. A gente tem uma coisa mais sutil. Ouve a consciência falando com a gente, aquela consciência mais alta, né? André Luiz, ele nos fala no livro Libertação que um instrutor dele, Gúbio, o instrutor passou para ele isso, ele nos conta, né? Através justamente da mediunidade de Chico Xavier, né? A psicografia. Porque o espírito André Luiz fala que Gúbio instruiu ele que nós sofremos, nós encarnados, nós aqui que estamos na Terra, sofremos influência dos espíritos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Como se a gente fosse uma pilha com o polo negativo e o polo positivo, onde o polo negativo seria nosso estômago e nossa região sexual, a influência, né, que a gente tem ali dos espíritos menos esclarecidos para tentar a gente para o desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, pela grandeza e sabedoria divina, ele permite que os bons espíritos nos conduzam para o bem, nos convidem para o bem através do polo positivo, né, que é nossa mente e nosso coração. Então, a gente viu a explicação de Bruno aí. A mediunidade seria, então, uma faculdade que o ser humano tem que permite que os espíritos, que você explicou aí, que existem, né? Existem espíritos que esses espíritos podem se comunicar com a humanidade. E que isso vem acontecendo desde muitos anos, muito tempo atrás. Ou seja, desde o começo da humanidade que temos esse contato com o mundo espiritual, que é um meio que Deus
auxilia a humanidade a desenvolver, a crescer, tanto intelectualmente como moralmente. Então, sempre existiram isso, né? Agora, se vocês pudessem falar um pouquinho, já que a mediunidade é faculdade, o médium é aquele que é dotado da faculdade. Falasse um pouquinho do médium, né? Como é uma pessoa especial, ou é uma pessoa... para esclarecer ao ouvinte melhor e a gente saber realmente quem é o médium. Porque, às vezes, a gente ouve isso, ouve falar da mediunidade, ouve falar de médiuns, só que de uma maneira distorcida, de uma maneira, às vezes, sem o conhecimento da doutrina espírita, como que ela estuda, né, a questão da mediunidade. Então, a gente tem uma coisa, às vezes, muitas vezes, negativa da mediunidade. Então, a gente está aqui para esclarecer melhor ao ouvinte e tirar esse ponto negativo e mostrar que a mediunidade não é uma coisa negativa, desde que se saiba utilizar. Como o Bruno falou, todos nós somos médiuns, estamos sempre em contato. O mundo espiritual está sempre em contato conosco. Muitas vezes não nos damos conta disso, mas que isso existe. Então, a gente está aqui para tentar orientar de alguma maneira para a gente, né, conseguir receber essas orientações, mesmo que sutis, mesmo que lá no refolho da consciência, mas que a gente saiba utilizar da melhor maneira, né? Então, que falasse um pouquinho sobre o médium. Quem é o médium? O que o médium tem que fazer? Não, eu só queria colocar que a mediunidade, né, e o médium, ele não só existe no centro espírita, né? Existe em todos os lugares, Sim. em todas as igrejas, né, chamados por outro nome, né, por as pessoas que recebem dons, que têm dons espirituais, né? Isso até mesmo como Paulo deixa bem claro isso na primeira epístola aos Coríntios, né, no capítulo 12º, e a partir do versículo 3º, quando ele fala dos dons espirituais, que a uns cabe falar, outros cabe discernir os espíritos, né, e a outros o poder da cura, e por aí vai. Ele vai já destrinchando essa figura do médium. Mas é isso, existe médios no centro espírita, dentro das igrejas e até fora. Até quem não acredita em Deus pode ser um médium, né? E ostensivo, até aquele que não acredita. Esse termo médium foi colocado, foi Kardec que trouxe, né? Ele criou esse termo médium para dizer que é um intermediário, né? Só o nome. O termo, não a faculdade em si. Isso, né? não é isso, Igor? Não, mas é isso mesmo, né? Porque quando a gente fala de médium, normalmente a pessoa sempre se reporta que médium tem que ser espírita. E mediunidade é uma coisa do centro espírita. E a gente hoje entende, a partir de Kardec, que ele só fez, como o Bruno falou aqui, colocar essa palavra naquelas pessoas que tinham os dons, conforme Paulo já se referiu há tanto tempo atrás. Então, os dons espirituais. Mas que dons são esses? Então, como é uma faculdade inerente à organização física do ser humano, então todo ser humano tem em maior e menor nível as faculdades mediúnicas. E aí é interessante, porque ela vai se diversificando conforme o tipo de médium, conforme o tipo de pessoa. E é curioso que Kardec ele faz uma distinção entre médios de efeitos físicos e médios de efeitos inteligentes. Seriam aqueles dons espirituais para efeitos na matéria e aqueles dons espirituais para receber orientações divinas, vamos assim colocar. E aí ele faz esse estudo que é precioso no Livro dos Médiuns. Então é o dom espiritual, no que Paulo se refere, todos nós possuímos, independente de religião, de cor ou de raça. Não é isso? Sandra, quer falar alguma coisa? Não, como você citou aí, o Livro dos Médiuns faz parte da codificação, né, que Kardec veio estudando e tem belíssimas explicações. Mas dentro, como já foi falado, da passagem de Paulo, também tem muitas explicações. Caso, não vou ler o Livro dos Médiuns porque é da doutrina espírita, né? Mas isso já tem também em outras passagens, né, na Bíblia, que você pode encontrar também. O diferencial. O livro dos médiuns, ele faz uma orientação, um manual para o médium, para não virar joguete na mão dos espíritos, né? Às vezes a gente sabe que da mesma forma que os espíritos, os bons espíritos se comunicam, os espíritos ainda menos evoluídos, os infelizes, que alguns chamam de demônio, eles também atuam sobre nós, né? Uhum. E você estudando a codificação, o livro dos médiuns, né? E dentre os outros livros, as outras obras da doutrina espírita, você vai aprender
como se blindar, né? Como só atrair os bons espíritos para perto de você, né? Justamente através de sua postura moral, de sua conduta, né? Então ensina. E você que tem esses dons espirituais, né, falado por Paulo, você pode realmente estar lendo esse livro dos médiuns. Não quer dizer que você vai ser espírita, vai se tornar um espírita. Não. Você pode ter, não importa a sua religião. Você vai ler um livro que vai estar te explicando como se estivesse estudando um outro livro que estivesse dando uma explicação, então, sobre esses dons espirituais, né? Até mesmo que o conhecimento liberta o ser humano. Lógico, com Liberta certeza. do maior perseguidor da humanidade, que é a ignorância. Exato. Então, quando a gente percebe quantas pessoas ainda é ignorante eu quero colocar aqui ignorante até num bom sentido. Não é ignorância de ser ignorante, Não, bruto. Bruto, De ser bruto, né, no caso. Esse ignorante do saber sobre mediunidade. Porque às vezes as pessoas falam coisa com coisa que não tem nada a ver com mediunidade, conforme Kardec estuda. E dizer também que mediunidade não é somente para que você entre em contato com os espíritos das pessoas dos conhecidos, dos amigos, para você evocar. Não é isso, porque isso não existe hoje no espiritismo. Quando Kardec faz o Livro dos Médiuns, ele teve a necessidade de fazer determinadas evocações com o amparo espiritual da falange do Espírito Verdade para auxiliá-lo naquele instante, para que ele tivesse a segurança nas instruções que ele estava transmitindo para a humanidade. Então, médiuns diversos foram usados para que ele pudesse avaliar o conteúdo das mensagens e descobrir que ali tinha vários tipos de espíritos. Tanto que ele vai estudar num capítulo do Livro dos Médiuns sobre a identidade dos espíritos, mostrando os meios para que você saiba que espírito é aquele que está se comunicando, aquele que está transmitindo a mensagem. Porque, como o Bruno colocou aqui no início do comentário dele, que vários espíritos existem no mundo espiritual porque eles são os homens desencarnados. Assim como nós temos uma diversidade de homens encarnados que conseguem burlar, enganar, conseguem fazer coisas erradas e que você, às vezes, até engana a gente mesmo. Você nunca desconfia, a pessoa te enganou, no termo até popular, vocês me desculpem, mas passou a perna na gente. Sim. E aí assim você fala, meu Deus, eu nunca esperava isso de fulano. Você imagina esses que a gente está vendo com o mundo espiritual. Então, é delicado a questão? Mas você, amigo ouvinte, que tem a faculdade mediúnica, que de repente você ouve, você sente a presença dos espíritos, de repente você vê vultos, de repente tem a impressão de que viu alguém, de que ouviu uma voz, a sensibilidade de perceber as energias do ambiente, aí você começa por você mesmo, pela experiência pessoal, descobrir que você apenas está tendo um dom mediúnico, que você está entrando em contato com essa dimensão espiritual, além da matéria percebida por muitos outros. Mas você é dizer assim, que você que está nos ouvindo, de repente está percebendo, ou já teve experiências mediúnicas e nunca se deu conta que foi um fenômeno mediúnico na sua própria vida. E se a gente pode até lembrar também, Lucas, de pessoas que contam muitos casos, histórias, já tiveram experiências de que viram, que presenciaram. É muito constante isso. Isso está na As humanidade casas inteira. assombradas, ouvindo barulhos. Isso é assim, tão comum na natureza humana. Agora, Kardec foi o único, diante dessa trajetória da humanidade, que se ocupou em estudar com propriedade os fenômenos que a humanidade estava vivendo, sem conhecer o que estava acontecendo consigo mesmo. Os próprios homens, né? E você vê que, como você falou aí, né? É um fato comum, como o Lucas falou, é constante, sempre está acontecendo, todo mundo tem uma experiência, né? E a gente não trata como natural, a gente trata como sobrenatural, né? Como, sim. Na verdade, é supernatural, né? Quem é que não ouve São Anjo da Guarda, né? Seu anjo guardião, o espírito protetor, te convidando para não fazer determinadas coisas, aquela voz na consciência, né? Como também ouve também, né? Muitas vezes a gente ouve aquela vozinha também convidando a gente, né? Para fazer uma coisa que não vai ser muito bom para a gente, né? E nem para outra pessoa. E a gente tem essa consciência. E é tão natural que existem muitas crianças. Às vezes, de repente, o teu filho, amigo ouvinte, que está aí, você ouvindo, pode ter até tido já isso, ou filho de algum amigo, e ter visto dizer, ele tem um amiguinho invisível, ele conversa com alguém, ele está vendo um espírito, vendo a avó, vendo alguém que desencarnou. Essa visão, na criança, na maioria
das crianças é tão comum que elas mesmas não percebem que seja um dom mediúnico, porque claro que não tem essa percepção do que seja. Para ela é tão natural que ela vê aquela pessoa como um comum na vida dela, não sente medo, nem temor nenhum daqueles que se apresentam a ela. E, de repente, quando o adulto fica sabendo, meu filho está vendo um espírito, aí pronto, ele que se desespera, a criança não, porque para ela é natural, ela não tem a percepção do entendimento que aquilo seja um ser desencarnado e sabe que os seres desencarnados são os homens, porque ela vê na figura como homem. Uhum. E aí eu até quero me reportar aqui a Chico Xavier, quando criança, nos momentos de dificuldade dele e também das percepções mediúnicas, quem é que ele via? A própria mãe dele. Tendo ali, diante daquela presença materna, que havia desencarnado um tempo antes, prometendo a ele que iria enviar um anjo bom para ajudar toda a família. Não é? Então você vê que esse contato mediúnico na infância é comum, é natural. Quando a gente vai passando por uma certa maturidade, isso fica disperso. Às vezes, a mediunidade ela fica suspensa, vamos assim dizer. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes permanece da infância, passa pela pré-adolescência, adolescência, entra na idade madura, e a pessoa tem sempre a percepção mediúnica sem saber lidar com as próprias faculdades. Esse que é um dos maiores problemas. E muitos acabam chegando até a combinar com a loucura, né? Eu estava pessoas a respeito. A remissão do pensamento, que é a conexão. Né? A gente vê que muitos acabam chegando nesse ponto da loucura, porque vêm espíritos, ficam com vergonha, às vezes vão falar com outra pessoa, que a pessoa não conhece o que é isso, e fala, rapaz, você está doido, né? E acaba tendo que tomar remédio controlado, acaba chegando até o estado de loucura e passa na rua. Quantos às vezes a gente não vê passando pela rua falando sozinho, né? A gente acha que está sozinho ali. Ele está vendo alguém, né? Ele está vendo o espírito, ele tem algum vínculo com esse espírito, né? Alguma coisa ele tem com esse espírito, para o espírito está ali, coisa, né? Então, a pessoa está vendo, está aqui, está todo mundo achando que é louco. Olha lá, o doido, já vai o doido, ó, falando sozinho, para lá, brigando sozinho, né? Dando murro no vento e tal. E não é, quando a doutrina espírita nos esclarece, né? Que existe esse intercâmbio. É um assunto muito interessante, porque quando a gente para observar e analisar em todos os lugares, realmente, a gente vai ver, principalmente nas religiões, algumas situações em que a gente vê a mediunidade presente, né? Que são aqueles... falou em línguas, né? O Espírito Santo falou através dele naquele momento, só que com a diferença de que é o único ser, né? Eles creem que é o único ser que fala naquele momento. E a doutrina espírita, a gente acredita que existem vários espíritos, de várias... existe uma hierarquia espiritual, né? Então, naquele momento, foi utilizado do médium, que é aquele que está fazendo a pregação, seja no centro, seja na igreja. Então foi utilizado do médium, e aí ele, em um momento de inspiração, falou coisas belas para aquele povo que estava ali, né? Então a mediunidade presente aí. Só que, como o Bruno falou, no Espiritismo a gente vai estudar a faculdade, ver como é que se procede, como é o processo de comunicação, como é que o espírito consegue se comunicar com o médium, né? Todo esse mecanismo da mediunidade a gente vai encontrar na doutrina espírita. A gente, quando se refere, né, ao Espírito de verdade, você vê que o Espírito Santo, né, a gente percebe ele como uma coletividade, né, como você falou, uma coletividade de espíritos. Espíritos, né, bons, puros. Bons, né? Espíritos com um grau de evolução, espíritos que querem, assim, como tem pessoas encarnadas hoje que querem fazem de tudo para ver as pessoas felizes, existem espíritos, né? Que às vezes nem precisam mais estar aqui na Terra, mas estão comprometidos, querem ver a felicidade da gente, querem ver a gente se aproximar de Deus, né? Porque eles já entendem a lei do amor, né? Eles já querem que eles não poderiam ser felizes vendo a gente triste aqui, sofrendo ainda aqui. Então, da mesma forma que às vezes a gente fala assim, o Congresso aprovou uma lei, né? O Congresso é uma pessoa só? Não é. É um grupo, né? De deputados, né? A gente fala assim, o Exército tomou a favela lá no Rio de Janeiro, né? O Exército é uma pessoa só? Não, o Exército é um grupo de pessoas. Então, quando a gente fala o Espírito Santo, ou o Espírito de verdade, como Jesus falou na Bíblia, né? Que prometeu o Espírito de verdade, né? O Consolador prometido.
em João 14, de 16 a 21, ele fala justamente nisso, né? O Espírito de verdade, o Espírito Santo é um grupo de espíritos comprometidos com o progresso do nosso planeta. E que através da mediunidade consegue acesso, né, a todos. Vamos dar um intervalo. Se você quiser continuar conosco aí para saber um pouco mais sobre a mediunidade, sobre os médiuns, pela orientação da doutrina espírita, continue conosco aí na 104,9 MHz, a Caçulinha de Cannes. E esse é o programa Vida Feliz, programa realizado pela Comunidade Espírita de Canavieiras. Voltamos em poucos instantes. Vou perguntar uma coisa pra você. O quê? Quero ver se vai me responder. Ah, é? Isso é importante, é pra valer. Pois ninguém pode viver sem ser. Está presente em todo lugar. Cadê? Você pode ouvir, sentir e até cheirar. Está na hora de você saber que essa coisinha é você. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e nunca vai morrer. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e foi Deus quem fez você. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e nunca vai morrer. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e foi Deus quem fez você. Coisa pra você. O quê? Quero ver se vai me responder. Ah, é? Isso é importante, é pra valer. Pois ninguém pode viver sem ser. Está presente em todo lugar. Cadê? Você pode ouvir, sentir e até cheirar. Está na hora de você saber que essa coisinha é você. Eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito e nunca vou morrer. Eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito e foi Deus quem me fez ser. Eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito e nunca vou morrer. Eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito e foi Deus quem me fez ser. Amigo ouvinte, estamos de volta. Para quem ligou o rádio agora, você está na 104,9 MHz, a Caçulinha de Cannes, e esse é o programa Vida Feliz, que está no ar com você. E estamos sempre aqui da segunda-feira à sexta-feira, de meia-noite a 1 da manhã. E hoje nós estamos falando sobre médiuns e mediunidade. No primeiro momento, nós tivemos uma conversa aqui falando um pouquinho dessa faculdade, que é a mediunidade, que favorece-nos a comunicação com o mundo espiritual, que está sempre aqui, está atuando sobre esse mundo material, e é justamente através da mediunidade que nós conseguimos esse contato com o mundo espiritual, que eles conseguem esse contato conosco. E eu gostaria de saber aqui, já que a gente falou da mediunidade, qual o meio seguro de exercer essa faculdade mediúnica para quem tem, para quem se descobrir médium. Dizer assim, eu tenho mediunidade, eu vejo espírito, eu ouço espírito, eu tenho pressentimentos. Qual é o meio seguro para que essa faculdade mediúnica não venha a trazer uma confusão para a sua vida, né? Não leve ela para um caminho tortuoso? Olha, Lucas, isso é muito importante e interessante. Primeiro, a gente pode lembrar uma coisa que é legal para o amigo ouvinte e para nós que somos trabalhadores do movimento espírita, que a gente nunca deve desenvolver ou trabalhar com mediunidade sozinho. E depois de estar sempre com um grupo, que é o que a gente deve sempre estar com um grupo reunido e estudando com aquela finalidade, encontrar em Jesus o roteiro seguro no Evangelho, quando ele já orientou, dai de graça o que de graça recebeste. Então, se a gente traz o ensinamento do Cristo, a vivência prática do ensinamento dele,
para trabalhar os dons mediúnicos, aí está a maneira segura e com certeza vai ter a proteção dos benfeitores espirituais iluminados que vêm em auxílio daquele que está realmente fazendo de graça pelo que de graça recebeu, porque os dons ele não pagou nenhum e nem desenvolveu, porque em verdade a mediunidade a gente não desenvolve, a gente já traz inerente à organização física. Então quem é médium vidente, é aquele que vê os espíritos, ele vai ver sempre. Aquele médium que pode fazer previsão de futuro, pode de repente fazer uma leitura da situação de alguém que esteja... Ele apenas está tendo assistência de espíritos para, através dele, com essa faculdade, transmitir a informação. Então, a segurança que está nele é ele não cobrar jamais pelo que faz. E aí é uma dica que a gente deve ter a segurança de passar. Mas, Igor, rapidinho, não é cobrar só no sentido de dinheiro. Sim. Às vezes as pessoas recebem um presentinho ali, né? Eu trouxe aqui tal coisa para você. E isso é também, de uma certa forma, se for pela minha mediunidade, eu não posso aceitar. Não é isso? Sim, é o grande cuidado que o médium deve ter. Sim. Se ele entende que eu estou dando isso aqui para ele, pagando indiretamente aquilo que ele fez por mim, sim. Então, assim, se ele já entendeu isso, então ele não aceita. Mas Chico Xavier, que é para nós um modelo de médium, ele consegue transmitir uma informação muito interessante com o próprio convívio de mediunidade por mais de 70 anos de mediunidade, mais de 75 anos de mediunidade. Quando as coisas que ele recebia, ele não possuía nenhuma delas. As pessoas davam para ele, mas ele repassava a outros necessitados. Então, faça o mesmo. Se você entende que está recebendo aquilo por uma paga, aceite e transmita, porque, mais uma vez, dai de graça o que de graça recebeu. Sim. É um presente. Então, dê ao outro, ao próximo, auxiliando para a evolução moral de todos. Os diversos livros que ele teve codificado, né? Ele não tinha nenhum nada do dinheiro que vinha para... Era tudo... para auxiliar ao próximo, né? Todo o dinheiro, porque ele dizia, esses livros não são meus, não pertencem, eu sou apenas instrumentos para que os espíritos possam transmitir as orientações à humanidade, então não me pertencem. Era um médium consciente do seu compromisso com Jesus e fez sempre em nome do amor, que é Jesus. E aí é interessante também, Lucas, que ele mesmo tem uma experiência que às vezes a gente fala assim, mas as dificuldades do caminho às vezes impulsionam o médium a cobrar as coisas e há uma necessidade, não há. Porque Kardec orienta no livro dos médiuns. Se ele não tem um trabalho, se ele não tem do que viver, jamais viva da sua mediunidade. Sim. É o espírito Erasto que orienta. Isso é muito que ele deixe de ouvinte trabalhar com a mediunidade, mas que trabalhe para ter o seu sustento, se necessário for. Mas a gente ainda não conheceu um médium mais pobre materialmente do que Chico. Porque desde quando nasceu a quando desencarnou, tinha as dificuldades que todos nós temos e ao longo da nossa vida. E ele teve um momento de crise, onde os irmãos dele, todos menores, o pai adoeceu. E aí, naqueles momentos de publicação, e toda a publicação da psicografia dos livros dele, ele sempre doava a uma instituição, a uma creche, a um centro espírita, ao movimento espírita. Então, a um lar de idosos, a um asilo, era sempre doados os direitos autorais a essas instituições beneficentes. E aí, um dia, com muita dificuldade, as dívidas se assomaram. Por mais de um ano, o pai dele doente, com problemas físicos e os tratamentos de umas injeções, que na época era muito caro. Ele diz que o pai dele virou para ele e falou assim, Chico, você escreve tanto livro e dá a renda às pessoas pobres, por que você não escreve? Porque os espíritos não escrevem um livro para a gente, para que a gente se beneficie, porque eu acho que não existe pobre mais pobre do que a gente. Na situação em que eles estavam passando, o Chico disse que passou anos dividindo em parcelas as dívidas consumidas com a doença do pai dele. Mas ele nunca fez isso. Nunca se beneficiou em nada, por maiores que foram as dificuldades do caminho dele. Então, jamais tem justificativa para médium algum cobrar. E aí, mesmo que seja para fazer isso, para fazer aquilo, não é uma água, não é que a gente vai fazer uma reforma, não é que a gente vai... Não, isso não existe. Então, o ponto de segurança é ter Jesus no coração, como modelo, como guia, o Evangelho como experiência no dia a dia e trabalhar a favor do bem. Um outro ponto de referência, mais uma vez repetindo, é que não se deve trabalhar com a mediunidade sozinho. Sempre tem que estar com um grupo para que se tenha segurança naquilo que se faz. Porque, naturalmente, pode ser
enganado por muitos espíritos. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, só falar sobre a mediunidade como, né, como ferramenta, né, de trabalho, uma oportunidade de se aproximar de Deus fazendo bem, né, trazendo bem a si mesmo e aos outros através dos bons atos, né. Aí você vê que muito da mediunidade, a gente tem mediunidade de missão, né, pessoas que vêm com a mediunidade para ajudar mesmo, né. Temos o caso de Chico, né, e de tantos outros, né, e tem a mediunidade também de resgate, né, uma mediunidade que, por exemplo, às vezes, né, como os espíritos não nos dizem que não existe um lugar para ser um céu, um lugar para ser um inferno, na verdade existem mundos felizes e mundos mais atrasados, onde a gente entra num ciclo de encarnações, nos aprimorando, nos melhorando, para um dia chegarmos também no estágio de um espírito que vai beneficiar, né, a humanidade, também ajudando com instruções, né, com exemplos e naquele auxílio. Então acontece, eu desencarno hoje, ou para quem não sabe o que é desencarnar, eu deixo meu corpo físico, eu morro hoje, né? Tomara que não. Mas eu morro hoje e chego no mundo espiritual cheio de dívida, de débitos por causa de minhas omissões e por causa de minhas más ações, né? Então, eu entro num processo de sofrimento onde minha própria consciência vai me mostrar as oportunidades que eu tive de crescer, de me aproximar de Deus e simplesmente negligenciei, desperdicei, né? Porque eu estava querendo satisfazer o meu ego, minha vontade, o meu eu, né? E acabo chegando lá num sofrimento, num processo de tristeza absoluta, de amargura. E por aí eu vou ficar por bastante tempo, até não aguentar mais, e naquele lapso de arrependimento íntimo, né, orar com bastante fé e implorar a Jesus que me tire daquela condição. E, de repente, aqueles mensageiros de luz vindo em meu encontro, me oferecendo a mão e um convite para ir para o hospital espiritual, para ser cuidado, meu sentimento de criança pedindo, eu quero ser bom, eu não quero ser mais essa pessoa. E nesse momento, então, eu falo, eu quero voltar, eu quero ajudar, e eu quero ser útil na Terra. E eu, às vezes, escolhi vir médium para procurar Jesus mesmo, sabe? Para servir mesmo. Mas quando eu chego aqui, que renasço, às vezes eu acabo esquecendo tudo que eu prometi, né? E peço, por que eu vejo isso? Por que eu vejo aquilo? Né? Reclamando da ferramenta que os bons espíritos, trabalhadores de Jesus, me deram para eu me melhorar, né? E eu acabo deixando essa ferramenta no tempo a enferrujar. É isso, Sandra. Você quer falar alguma coisa, minha querida? Não, é como o Bruno terminou de dizer, muitas vezes são pessoas que reclamam exatamente por alguns dons que sabem, não sabem lidar com os dons. Então, cada vez mais estamos, gente, tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que estão aí exatamente como uma ferramenta maravilhosa para instruir, para você estar direcionando a educação mediúnica, não ficar perdido com isso ou se achando louco, eu estou vendo, eu estou ouvindo, estão me perseguindo. Não, tem o livro dos médiuns que pode estar passando todas as explicações. Você não será espírita, caso pense que só lendo o livro dos médiuns, será algo instrutivo para a sua educação mediúnica, né? Para os seus dons. É interessante como a doutrina espírita favorece o entendimento da mediunidade e como a gente presencia pessoas que realmente chegam com um certo desequilíbrio na área mediúnica e que a gente tem, inclusive, um estudo na quinta-feira no União e Fraternidade que vai das 20 horas às 21 horas e que trata justamente da mediunidade. E tem uma amiga nossa que ela chegou lá e ela tomava remédio, ela dizia que ia para o CAPS, só que ela não se achava doida. Ela fala, todo mundo diz que eu sou doida, mas eu não sou doida. Mas eu vejo gente de casa, não sei o quê. Aí a gente foi explicar para ela que isso era a faculdade mediúnica, que ela ia precisar equilibrar essa faculdade, né? Como o Igor falou, a gente não desenvolve nada. A gente vai educar a faculdade mediúnica, porque ela já vem com o ser humano. Ela, mas eu não quero ver. Falei, bom,
Aí não é uma questão de querer ou não querer, porque tá com você. Então você vai ter que se adaptar a ela e saber utilizar dela. Eu sei que hoje, graças a Deus, ela não toma, que eu saiba, ela não toma mais remédio. É outra pessoa hoje no centro, o jeito que ela chega, o jeito que ela conversa, o jeito que ficou em casa, que hoje é em casa com o filho, com o marido, que ninguém dava atenção a ela. Achava que ela realmente estava doida. E a gente foi falando do equilíbrio, que tinha que evitar muitas vezes falar disso, porque as pessoas, infelizmente, não acreditam. Então, evite mais falar sobre isso, né? Mostre-se mais equilibrada, que tudo isso... Porque cada vez que você se desequilibra e quer provar para a pessoa que realmente aquilo está acontecendo, a pessoa vai cada vez mais achando que você está louco. E você vai entrando num processo de loucura porque está todo mundo achando que você está louco. Então, aquilo, uma hora, também vai como é que fala? Vai te desequilibrando, né? Então, aí a gente foi, através do estudo lá, orientando. O estudo é fantástico. Ele vem exatamente dando a você orientações de como proceder diante das situações, né, da mediunidade. Então, eu sei que hoje, graças a Deus, ela tem se tornado outra pessoa dentro de casa. Ela conseguiu levar as pessoas de casa ao centro espírita. Eu falei, e assim, a gente via que por trás tinha um processo obsessivo. Só que ela conseguiu ter força e chegar à casa espírita, recebeu a orientação e está se tratando, se curando até hoje, que todos nós estamos em processo de tratamento, né? Mais um ponto que eu achei interessante também, Lucas, é o seguinte, não quer dizer, porque você vai à casa espírita, vai eliminar de vez os medicamentos que você está tomando, de forma alguma, gente. Depende muito da pessoa. Né? Lógico, exatamente, você vai fazendo um tratamento, você vai estudando, vai paulatinamente, gradativamente, inclusive, acompanhando com os médicos, com os psiquiatras, com os psicólogos, exato. E aí sim, eles vão percebendo que você está melhorando e vai diminuindo ainda a dose ao ponto de você não tomar mais. Exato. Quer dizer, não é dizer, cheguei na casa espírita, fizeram isso e acabou. Não, não é dessa forma. Isso não é milagre, não fazemos milagre, não existe isso na doutrina espírita. Então, exatamente, é gradativo, é um estudo, é uma educação mediúnica. Como é que se educa? Né? Gradativamente. É um processo, né? Contínuo, exatamente. Precisa da sua vontade, né? Você não vai lá e nós vamos obrigar ninguém a nada. É algo que vamos instruir e fazer disso com que você vá estudando e assim gradativamente vá construindo. Somos realmente nós que vamos buscando esse equilíbrio, sim, né? Sim. Própria faculdade. Igor queria falar alguma coisa. Passou. Passou. Então é isso, queridos ouvintes. O espírito que estava do lado dele não quer falar mais. Não quer comunicar-se. Então nós tivemos aí esse bate-papo falando um pouco da mediunidade, falando um pouco das comunicações mediúnicas, mas eu acho que dá um tempo ainda para falar sobre os médiuns, né? Os tipos de médiuns ou tipos de mediunidade. Vocês poderiam dar uma breve instruída para todos nós? Gente, o tipo de médium são bastantes, né? Mas pode só ser um breve mesmo, assim. Para esclarecer, né? Nós temos os médiuns de efeito físico, como o Igor falou mais cedo, que Kardec classificou, né? Em efeitos físicos e efeitos intelectuais, não é isso? Efeitos físicos, a gente tem aqueles que promovem os barulhos, não é isso? Aqueles que promovem o movimento de corpos, né? De copos, de quer que seja, qualquer material, né? Eles têm aquele que através aqueles que de suspensões, que até eles mesmos podem levitar. Temos médios de efeitos musicais que fazem, só pela presença deles, fazem os instrumentos tocarem, não é isso, Igor? Bruno, e tem um interessante também, os médios curadores, né, que muita gente até conhece como benzedores, que fazem, então, são médiums. Chama de rezadeiras. Rezadeiras, e são médios excelentes que muitas vezes nem conhecem realmente que tem essa faculdade mediúnica, né, e fazem tratamentos. Esse médio de cura, a gente tem que diferenciar ele daquele do magnetizador, porque existe tratamento que os médicos, através de um espírito ali, né, ele vai, ou através da magnetização dele, ele faz um tratamento e o magnetismo da pessoa, através da imposição de mão, depois de um certo tempo, acaba curando, né? Se a pessoa tiver um merecimento. Esse médico curador, não. Pela presença dele, o contato, ele promove a cura, né? Sim. Sendo um instrumento dos bons espíritos. Né? Curou em nome de Jesus, então, através dos bons espíritos. Enquanto a gente não vê isso nas igrejas, né? Quanto que não se fala disso nas igrejas, né? Justamente essa mediunidade
que ele tem um canal aberto para esses espíritos que atuam atuam com ele naquele momento da cura ali, né? Sim, exatamente. Quer dizer que não só está dentro de uma casa espírita para ser um Como disse médium. de princípio, mediunidade não é espiritismo, não é do espiritismo. A gente tem os médios também, os pneumatógrafos, né? Que eles conseguem uma escrita direta no papel, né? O papel está parado assim, eles dobram, quando abre tem alguma mensagem, ou traços, algo escrito, né? A gente tem o grande exemplo, o maior exemplo de todos disso, é Moisés, né? Sim, quando ele sobe, sim. né, ao monte e ele recebe na pedra a escrita direta, né, com os 10 mandamentos, né? E com os médios de efeito intelectuais, a gente tem os médios como, né, a gente já falou aqui no programa, os médios que ouvem, né, os médios que falam, mas eles não falam o que eles ouvem, né? Eles são chamados também de psicofônicos, ou seja, que um espírito fala pela boca deles, não é isso? Através do aparelho fonoaudiológico, né? Fala através deles. A gente tem os médios videntes, né? Também que foi falado aqui, não é isso? Os que veem, os desencarnados, aqueles que dormem e conseguem ver, né? Dormem e um espírito atua através deles, receitando, né? A gente tem exemplos, né, de pessoas que eles dormem e ali, quando eles dormem, um espírito atua através deles. Outros que entram em estado de êxtase e conseguem encontrar com espíritos mais evoluídos e passam ensinamentos, né, para eles. Também temos médiuns inspirados, né, que é como Igor, Lucas, Sandrinha. Né, quantos são abraçados, são inspirados pelos bons espíritos para trazer Quantos essa temos mensagem, aí que né? recebem a inspiração e acham que é aquela ideia fantástica? E aí? De onde veio aquela ideia fantástica? Eu acho que todas as pessoas já passaram por isso. No momento que você está orientando ou tendo uma conversa amiga com alguém que está em dificuldade, você recebe essa inspiração realmente. Você fala, poxa, não fui eu que falei isso, porque foi um conteúdo muito rico assim. Sim. E muito amoroso naquele momento ali. Foi diferente, você sente uma diferença, né? Então, realmente, isso acontece bastante. E tem uns médios, Lucas, que é muito interessante, é que a gente vê muito no comum ainda da natureza humana e principalmente em todos os grupos religiosos. É quando se fala os médios proféticos. Fulano fez uma profecia. Ele teve visão do futuro, teve interpretação do futuro. E há um médium também muito interessante, que são aqueles médios de pressentimentos, que conforme a circunstância, ele tem uma intuição das coisas futuras. E aí, assim, às vezes as pessoas têm isso no sonho. É um pouco daquela mediunidade sonambúlica do qual o Bruno falou. Sim. No momento do sono e no sonho, ele tem essas revelações. E aí acorda com essa impressão de pressentimentos mesmo e tem aquela impressão durante todo o dia ou durante longos dias e tem a certeza pessoal de que algo vai acontecer. Às vezes ele não sabe nem explicar, porque ele teve acesso a essa informação de futuro. Esses são os médios de pressentimentos. Alguns médios, como os pintores, esses são interessantes porque eles fazem, às vezes, desenhos, pintam, sob a influência dos espíritos. E eles fazem isso de uma maneira simples para ele fazer. É quando pegar uma tela cheia de tinta, ele esparrama as tintas, por exemplo, e ali vai realmente promovendo um desenho, seja lá uma paisagem, uma casa, uma figura humana, o que seja. Um quadro que demora, às vezes, dias em um pintor naturalmente fazendo, um médium de pintura, ele faz isso em segundos, em minutos, 2, 3, 4 minutos, ele faz uma grande tela. Isso é o médios pintores. E tem aquele médium, que é médium músicos, que esses executam e compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médios músicos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, dividindo de novo toda a capacidade que se tem nas faculdades mediúnicas, porque todas elas, seja do psicofônico, da psicografia, aquele que escreve, ele é nesses níveis inspirado, intuitivo, mecânico ou semimecânico. Agora, o mecânico, ele faz aquilo sem noção do que faz. O pintor, por exemplo, ele pode ser completamente mecânico. E ele faz aquela pintura sem noção do que ele está pintando ali. De repente, com uma mão ele faz um desenho, com a outra mão ele faz uma outra coisa. O médium também, de efeito psicofônico, que está escrevendo, ele faz isso também. De repente, ele está escrevendo alguma coisa sem a menor ideia do que é que está escrevendo. Psicofônico ou psicográfico. Sim. E, ao mesmo tempo, conversando com alguém
sem que interfira na comunicação da psicografia que ele Sim. está fazendo ali naquele instante. Esse é o mecânico. O semimecânico, ele tem um pouquinho da consciência do que está falando. Ele sabe do que vai falar, ele pode frear o que está falando. O intuitivo também. E os inspirados é aquele que todos nós somos, em qualquer que seja o nível. Normalmente você recebe uma inspiração, recebe uma intuição, recebe umas ideias para se falar, para se escrever, para se fazer. E isso é o efeito da mediunidade na humanidade inteira, nos vários níveis, né? Esses são os médios, aquele médio como é médios de efeito intelectual e os outros médios de efeitos físicos. Agora, só para lembrar, a influência do tipo de espírito vai depender da sua conduta moral. É justamente aquilo que Igor falou aqui, do cuidado que tem que se ter em seguir Jesus. Procurar fazer essa reforma moral, essa reforma íntima, tornar-se uma pessoa melhor para estar cercado de bons espíritos, para que não sejam enganados pelos espíritos que realmente existem, que querem enganar, que querem, né, por algum motivo, eles têm lá seus motivos, né, que querem fazer com que a gente sofra na vida. Então, para que a gente esteja seguro disso, que a gente siga Jesus. Kardec vai nos orientar quanto à faculdade mediúnica, que ele estudou, que ele se aprofundou ali para saber como era que se davam as comunicações, que tipo de espíritos podiam se comunicar, quais eram os tipos de mediunidade. Toda essa orientação a gente vai ter com Kardec. Agora, o roteiro seguro a ser seguido a gente vai ter com Jesus, que é a moral do Cristo que vai nos assegurar disso. E é muito importante isso, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, conforme o Bruno já colocou há pouco. Então, esse Consolador ele surge com o Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos. Quando Kardec publica esse livro em 1857, em seguida ele dá os meios de comunicação com esses espíritos, que é o Livro dos Médiuns. E agora, como entrar em contato com esses espíritos, ele entende que necessita o efeito moral. Aí ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 28 capítulos, ele vem distribuindo o meio para que você trabalhe-se moralmente para entrar em contato com os espíritos pelo intermédio que é o médium. Uhum. E aí ele vem logo em seguida trazendo as consequências daqueles que não fazem o bom uso das faculdades que têm. Não colocando em prática o que tem no ensinamento do Evangelho, ele traz em seguida o livro Céu e o Inferno, dando para a gente em duas partes desmistificando e revelando esse mundo espiritual nos vários campos de espíritos apresentados e as várias circunstâncias, quando ele traz os testemunhos dos próprios espíritos que vieram dizendo para ele o que foi e como foi que chegaram do outro lado. E aí ele conclui a obra básica com o livro A Gênese, trazendo todo um estudo prolongado e aprofundando essa constituição, né, primária de tudo, a criação de tudo. Então ele faz isso de uma maneira espetacular e nós devemos aproveitar muito para conhecer essas obras básicas, estudar o Espiritismo para melhor entender Jesus, né? O papo tá bom, tá muito agradável, mas informamos que o nosso horário chegou e agradecemos a você que está aí na sintonia conosco por estar aí até agora, esse momento, nos ouvindo, acompanhando o nosso raciocínio aqui. Se quiser conhecer um pouco mais da doutrina, a gente está sempre passando os endereços, hoje não deu muito tempo, mas a gente está sempre passando os endereços aqui para que você possa visitar os centros que temos aqui em nossa cidade. Então, o nosso boa noite, o nosso carinho e gratidão a todos vocês que estão na sintonia. Igor, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite vocês que estão aqui no estúdio. E a você, amigo ouvinte, o nosso terno abraço e até uma próxima oportunidade. Bruno, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, Sandra, Igor e você, ouvinte. Um bom dia para você. Sandra, boa noite. Começou a confusão do bom dia, do boa noite. Não, realmente foi maravilhoso esse tema e fica um gostinho de quero mais. Então, teremos, sim, realmente, continuidade isso, graças a Deus. E você, boa noite. E estude, busque, que nós estamos aí nos centros espíritas. Estamos de braços abertos a te esperar. Ok. Então, nesse momento, nós convidamos vocês, mais uma vez, para conosco elevar o pensamento a Deus, o nosso Pai de amor, de bondade infinita, a Jesus, o nosso irmão querido, e a esses benfeitores espirituais que nós sabemos fazer parte de nossa vida, a nos orientar, a pedido de Jesus, a nos conduzir no caminho do bem, que eles possam sempre
estar conosco e que nós tenhamos sempre a condição de perceber esses amigos, esses benfeitores. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade e pedimos as tuas bênçãos para cada um de nós que aqui nos encontramos, para cada ouvinte que está na sintonia e para cada lar que possa ser derramado a paz, a harmonia e que nasça em cada coração a esperança, a fé, a confiança em Deus, pois sabemos que Ele olha por cada um de nós e a nenhum de nós desampara. Que a paz do Cristo seja constante em nossos corações e tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja. Você ouviu o programa Vida Feliz, uma realização da Comunidade Espírita de Canavieiras.